Cracolândia, o senhor foi encarregado de cuidar desse assunto bastante complicado e muito, muito caro à população aqui, principalmente da capital paulista. Como é que a gente vai perceber o novo governo na Cracolândia? Olha, já deveriam perceber, porque é um plano que escutou muita gente. Nós escutamos sociedade civil, escutamos especialistas, escutamos coletivos, escutamos grupos de mútua ajuda, e dali, e eu costumo dizer, viu, Carla, Ivan, Megali, que se a gente juntar 3 especialistas na área, a gente vai ter 5 opiniões diferentes. Então, o que nós construímos foi aquilo que era consenso. Baseado no consenso desses especialistas, nós criamos o nosso plano de ação. Então, o primeiro ponto, 4 diretrizes que são consenso. Abordagem qualificada, né? Aqueles usuários das cenas abertas de uso passam a ter uma abordagem qualificada com especialistas em dependência química. O Estado implementa 200 profissionais, inicia também, final de fevereiro, né, com essa abordagem qualificada. Segundo ponto, que é consenso. Depois da abordagem, leva-se para um local único, uma porta de entrada. É o nosso hub de cuidado em álcool e drogas. Vai funcionar ali na Rua Prates, será todo adequado também até o final de fevereiro para receber os nossos técnicos. Lá nós vamos ter espaço para os grupos de mútua ajuda, vamos ter espaço para os coletivos, vamos ter espaço para as entidades, vamos ter ali uma casa de passagem, porque quando você faz a abordagem, você convence aquela pessoa, às vezes é questão de segundos. Você falar para ela, passa amanhã que nós vamos te encaminhar para um tratamento. Acabou, você pode perder aquela pessoa, aquela relação que se estabeleceu. Então lá dentro vai ter uma casa de passagem, ele aguarda o encaminhamento lá dentro. Às vezes, se demorar 24 horas, dorme ali para poder ser encaminhado para algum equipamento, para ele iniciar o ciclo de cuidado e tratamento. Então, o segundo ponto, oferecer um leque de opções de cuidados. Então nós temos desde os CAPs, os grupos de mútua ajuda, as comunidades terapêuticas, as internações de hospitais gerais e a desintoxicação, porque tem gente que chega em crise e precisa passar por uma desintoxicação. Então, um leque de cuidados, né, um menu de cuidados para cada pessoa. Cada um tem uma individualidade. Vou dar um exemplo para você que está nos escutando. Às vezes a solução para um usuário, o caminho de solucionar o problema é aproximá-lo da família, por exemplo. Né, de uma determinada pessoa. Em outra história é completamente diferente. Às vezes a situação familiar que o levou a estar nas ruas hoje. Então a gente tem que analisar cada situação e criar aí uma linha de cuidado específica para cada um. Terceiro ponto, integração de sistemas e ação. O Estado tem vários serviços sendo feitos. Serviços na área de saúde, na área social, habitação e emprego. O município é a mesma coisa. Totalmente desconectados. Eu não estou falando de desconexão entre prefeitura e Estado, não. Estou falando dentro do próprio Estado e dentro da própria prefeitura. O que nós precisamos é conectar esses serviços, primeiro nas secretarias do Estado, nas secretarias do município e depois entre eles. O que a gente vê lá, Carla, na questão desses usuários das cenas abertas, é que tem muita gente fazendo coisa boa em relação a isso. Só que é como se cada um estivesse remando para um lado diferente. O que nós estamos fazendo é colocar todo mundo no mesmo barco, remar da mesma direção. Isso por si só já traria um resultado muito melhor. Mas nós também estamos trazendo inovação e formas diferentes de abordagem. Por fim, o quarto eixo é o cadastramento para o CAD único. Todos também entendem que é importante essa atualização cadastral para fim, inclusive, de programas sociais. Baseado nisso, nós criamos o plano de ação. Esse hub, então, que fica na Rua Prates, sim, ele serve como norte, por exemplo, para um familiar que quer procurar alguém. Ele pode buscar ajuda nesse centro. Então, ali está, digamos assim, é um local habitado. A pessoa não tem que se jogar ali no fluxo para procurar o parente. Ela pode buscar ajuda nesse ponto. Excelente colocação, né? Porque eu também conversei com representantes de grupos de mães, né? E eles hoje, para encontrar os seus parentes, eles têm que pedir ajuda até para o traficante, né? A gente tem que mudar essa situação, o Estado tem que estar presente. Por isso que o cadastramento é tão importante. Hoje não existe, né? Então hoje não existe uma forma de fazer essa busca e, claro, nós também vamos ali, depois do cadastramento feito, poder utilizar essa informação para ajudar essas milhares de mães do Brasil inteiro, viu? Porque elas têm a notícia que saíram do Brasil inteiro, porque a região central virou um território livre para consumo, né, de álcool, ou melhor, de drogas, de crack e para o tráfico, né? Então vem gente do Brasil inteiro porque se sente seguro lá. Deveria ser o contrário, né? Então o pessoal sai do Brasil todo e tem um outro fenômeno que a última pesquisa apontou, que se você perguntar para aquelas pessoas de onde elas são, a grande maioria vai dizer que é da Cracolândia. Ninguém é da Cracolândia.
Todo mundo tem uma história, veio de algum lugar. E se você comparar com outros estados, outras capitais, esse tipo de consumo de crack é sempre feito de forma meio escondida. Quase que uma vergonha. E ali é quase que um status fazer o contrário, né? Estar ali expondo aquilo virou quase que um status. Tudo isso nós levamos em consideração na construção do plano. Por isso que o Hub, que você citou, terá vários serviços às entidades, mas não é só isso, né? Nós temos também que cuidar do tratamento e depois da porta de saída. Né? Muito importante a porta de saída. Eu, por exemplo, fui visitar eu falo equipamentos públicos, né? Os hotéis sociais, fui visitar os abrigos, fui visitar as vilas reencontro feitos pelo município. Conheci pessoalmente não só a estrutura e a infraestrutura desse serviço, mas a história das pessoas que estão lá. Entender o ciclo que leva para essa pessoa se recuperar do começo ao fim. Exatamente. Né? E ali é a hora de uma porta de saída. E a porta de saída se dá através de um plano, por exemplo, de frente de trabalho, onde você remunera aquelas pessoas para trabalhar para a prefeitura, para o Estado. Esse programa já existe, mas desconexo dos outros. E o aluguel social, que é também uma proposta nossa, o aluguel social de até R$ 1.200, não é pago para a pessoa, é pago para o dono do imóvel, né? E com mais uma questão, não é para aquela pessoa que hoje está em situação de rua, é para quem já está dentro do ciclo de atendimento da prefeitura. Eu, por exemplo, no Hotel Social, conversei com algumas pessoas que estão há 1 ano e meio, já estão prontos para a independência, é para essa pessoa que vai ao aluguel social. Na Vila Reencontro, que são aquelas casinhas de 18 metros quadrados que o prefeito construiu e que vai construir mais, que são também provisórias, ali eu encontrei várias famílias ao ponto de poder dar o próximo passo. Uma delas, inclusive, me disse que o sonho agora era dar o próximo passo. Eu disse que eu iria, se Deus quiser, encontrá-la na sua casa, no seu apartamento. O aluguel social tem esse objetivo. E, claro, as ações de segurança pública, que também tem que estar incluídas. Então, antes da gente mudar de assunto, tudo isso funcionando, o senhor imagina que quando a cidade terá recuperado essas áreas, especialmente as cracolândias do centro? É interessante. É o papel do jornalista, claro, cobrar prazos, mas é um problema de 30 anos. E a gente tem uma característica, o Tarcísio tem essa característica. Portanto, 2053? É um problema de 30 anos. É um problema de 30 anos, né? E o Tarcísio tem uma característica. A gente prefere fazer primeiro para anunciar depois. Aliás, eu já vi gente dizendo aí recentemente que tinha acabado, né? A Cracolândia, né? Esses anúncios que tem muito mais poder de marketing. Nós vamos trabalhar muito, pode ter certeza. Né? Vamos trabalhar muito, arregaçar as mangas, Megali, fazer tudo no tempo certo, com a pressa necessária para resolver um problema. E outra coisa, nós falamos muito aqui, né, das pessoas que são as usuárias, mas a gente precisa devolver o centro para os comerciantes, para quem frequenta o centro, para o turismo, né? E esse projeto tem esse foco também, né, tornando a região também mais segura. Então nós vamos ter a pressa necessária para devolver o centro para todos, mas com o cuidado necessário para fazer bem feito. Esse hub é a partir do final de fevereiro também. Final de fevereiro, o hub. E aí depois nós temos as ações de segurança pública, a implantação de 500 câmeras com inteligência, né? Até o meio do ano essas câmeras estarão implementadas. São as primeiras câmeras com inteligência da cidade de São Paulo. O senhor tem recebido ou recebeu também demandas de outros prefeitos? Porque esse tema foi discutido, né, ao longo das eleições, de que as cracolândias estavam se espalhando também para outras cidades. Queria saber se há essa demanda ou essa preocupação, por exemplo, de uma migração desses usuários de drogas também para outras cidades, e como é que o senhor conversa com essas prefeituras também? Sim. Se existe, né? Em que cidades, por exemplo, preocupam? Sim, a grande maioria dos prefeitos das médias cidades, é um problema das médias cidades, né, do interior, né, tem contato comigo, até por eu ter sido prefeito de uma média cidade. Então, por exemplo, o prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto, assim que foi anunciado, me ligou e dizendo, se colocando à disposição para que, na etapa interior do projeto, depois que nós criarmos todo esse projeto na região central e ele for exitoso, ele quer participar do próximo passo. Então, por exemplo, Duarte Nogueira entrou em contato comigo, também o Saúde de Campinas, né, também ou melhor, Saúde de Taubaté, né? O Dario de Campinas, né? O Dario de Campinas também fez contato comigo. Portanto, as médias cidades já sofrem com esse problema. Na área de segurança, só para a gente também concluir, né, a questão das câmeras de monitoramento, nós já falamos do registro de ocorrência para fins judiciais, a atividade delegada gerenciada pelo município, que vai garantir 500 policiais militares na região central da cidade, também é muito importante. Então, essas ações voltadas à segurança pública complementam o conjunto de ação. E na habitação, falamos do aluguel social e já anunciada a construção de 600 unidades habitacionais lá no centro. Tem uma PPP, aliás, está dentro também do projeto
das PPPs, que é a PPP que construiu habitações no centro. Nós fizemos um aditamento, quer dizer, juridicamente ele ainda está sendo feito, deve durar aí uns 30 dias no máximo, e aí inicia-se então as obras de construção de mais 600 unidades habitacionais na região central de São Paulo.